Fala pessoal, Lívio Linhares. Hoje estarei abordando a temática trauma e sobre o exame primário. As duas aulas anteriores foram abordando sobre preparação para o primeiro atendimento e depois triagem para esse primeiro atendimento. E agora a gente vai estar avançando por exame primário. Vamos estar fazendo como uma série de temas associado a trauma, onde hoje eu vou abordar o XABCDE e para a próxima aula a gente vai estar aprofundando cada letra dessas, ok? Então, qual o foco principal do exame primário? A questão é identificar as principais lesões que ofereçam risco de vida para esse paciente. E assim você poder ter uma prioridade na questão do tratamento. A questão do X, tem até um asterisco, que é justamente mais trabalhada no PH-TLS, do pré-hospitalar. O ATLS ele vai focar mais no ABCDE, mas em relação ao X, que é o exsanguinamento, justamente a identificação na abordagem inicial daquele paciente que ele está com um foco hemorrágico bem nítido e ativo, você já vai se preocupar em fazer o quê? O controle da hemorragia. Isso é o que versa a letra X do PH-TLS, que vai ser importante em relação a inibir mortalidade, prevenir essa questão por causa de foco hemorrágico ativo. E aí você, de imediato, você vai, já uma vez paramentado, você vai fazer a compressão daquela ferida. Então, faz a compressão. Enquanto isso, é claro que a equipe também, você pode já delegar alguém para fazer essa questão. E, em paralelo também, você pode já estar avaliando a questão da via aérea, pelo menos já chegando a chamar o paciente, ver. No geral, a avaliação do suposto XABCDE, ela vai depender da sua experiência e é uma visão do todo, ela meio que ocorre simultaneamente. Principalmente com a experiência você vai ver que não é literalmente uma coisa de cada vez, a não ser que você esteja sozinho, aí que você vai realmente primar pelo que é mais emergencial nessa sequência para prevenir a morte desse paciente. Mas, por exemplo, tendo uma equipe multiprofissional, ou seja, multivisual, são múltiplas visões e experiências ali misturadas para atender aquele paciente e servi-lo. Então, assim, acaba que muitas coisas, muitas etapas já estão ocorrendo em paralelo à sequência. Então, por exemplo, nesse caso, que você fez a compressão hemorrágica, a compressão da ferida, você já vai, por exemplo, no tempo certo, viu que já melhorou ou não, mas você pode, enquanto tem outras necessidades também, já que essa você já começou a compensar, faz o curativo compressivo. Em alguns casos, você pode precisar, principalmente ou unicamente em extremidades, você pode aplicar o torniquete para ajudar a tamponar aquela lesão, a inibir aquele foco e, claro, chegando no serviço hospitalar, você pode abordar em centro cirúrgico e não às cegas em uma sala de emergência. Claro, torniquete, lembrando, limite de 6 horas e em extremidades. Então, avançando literalmente no ATLS, a gente vai ver o airway, que é a letra A, que são vias aéreas. Nessa fase, você vai focar em quê? Em cervical e a via aérea. Comece pelo A. Cervical, depois via aérea. Ok? Se eu vou comece pelo A de cervical, eu vou me preocupar em fazer a imobilização dela e aí fazer a questão da manutenção da via aérea para avaliar se está pérvia, né? Se não, tem que torná-la pérvia nesse processo de exame, ok? Dessas etapas, que já vão ser medidas de ressuscitação em paralelo ao processo. E aqui até uma questão de mnemônica, lembrem, vocês estão lembrados do PCC, né? Acaba ele sendo crucial, por mais que às vezes você se admire, nessa etapa, que é prancha, colar cervical
e coxins. Exato? Prancha rígida, uma prancha para você colocar o paciente, o colar cervical e os coxins laterais que você vai acoplar a prancha para justamente inibir aqueles movimentos de rotação do pescoço. Vários outros movimentos que o indivíduo pode fazer, você vai acabar colocando ele no protocolo do PCC. E é claro, a questão das mãos é exatamente o quê? Se esse indivíduo precisa entubar e ele já estiver até com colar cervical e tudo, não tem problema. Abre o colar cervical, faz a imobilização com as mãos, entuba o paciente, fecha o colar cervical novamente. Então, na questão, se já precisa entubar, faz imobilização cervical para poder fazer o procedimento inicialmente manual, a imobilização cervical, depois coloca na prancha. Se já pranchou e vê que o paciente evoluiu para a necessidade de intubação, de avançar a via aérea, perfeito. Abre o colar cervical, intuba, fecha o colar cervical, ok? E lembrando que em paralelo isso, você já vai fazendo no ar o quê? Chama para justamente você ver se o paciente está emitindo sons ou se ele consegue falar o nome, né? Que aí já vai realmente sinalizar que a via aérea está pérvia, sem falar outras coisas, estabilidade hemodinâmica, por exemplo, e aí vai. Então, isso você já começa a ver que, opa, concatenou, linkou com a parte do exame neurológico. Mas assim, é só para você ver que as coisas ocorrem em paralelo também. Mas fazendo essa sequência, finalizando a parte muito importante, crucial, é a oferta de oxigênio. Por máscara reservatório, não reinalante, 10-12 litros por minuto. A letra B, de briefing, que é a questão da respiração, você vai se preocupar exatamente em ventilar o paciente. Avaliar a questão da ventilação, a expansividade torácica e tudo, você vai fazer o exame físico voltado para isso. E claro, com o oxímetro, justamente para você ver o nível de saturação desse paciente. Então, é ventilação com oxímetro. A letra C, mas só lembrando, ventilação, oxímetro, oxigênio não estou lembrando justamente porque no A já começou o oxigênio. Então, instala o oxigênio para chegar no B e aí seguir com a parte de ventilação. E o C de circulation, circulação, é justamente você vai ver a questão do controle hemorrágico, né? Afinal, até que ponto foi compensado esse foco hemorrágico inicial que você já tentou tamponar, já tentou cessar. E aí você vai avaliar a questão da hemodinâmica. Esse paciente está estável hemodinamicamente ou ele está instável? Então, se está instável, perfeito. Pega acesso venoso, calibroso, periférico e infunde volume. Faz expansão volêmica nele, conforme a sua avaliação, a necessidade desse paciente. E a letra D, de disability, que vai ser a questão da disfunção neurológica, que significa, em termo inglês, vai significar incapacidade. Você vai avaliar a incapacidade neurológica desse paciente. E para avaliar nessa abordagem mais imediata, você vai focar em 3 coisas apenas, que vai ser o Glasgow, avaliação pupilar, e você também vai olhar a questão de movimentos de extremidades. Com isso, você já consegue ter uma ideia da gravidade melhor do seu paciente. E, claro, lembrar de excluir. Afinal, por que ele está mais rebaixado ou sonolento desse jeito? É por uma hipoxemia? Ou por uma hipotensão, já que ele estava, por exemplo, sangrando? Ou algum outro motivo para entender essa questão da pressão? Porque ele está... Foi o uso de drogas depressoras? O paciente está alcoolizado? Ou ingerir alguma outra substância? Tudo isso conta na questão da avaliação desse exame primário. E por último, a letra E, de exposition, que você vai expor o paciente, justamente para você avaliar nele como todo. Então, manuseando aquele paciente para ver, afinal, tem alguma perfuração nas costas, no dorso? Você vai ver se tem alguma lesão, os traumas são fechados ou tem trauma penetrante, por exemplo. Essa é a importância de expor. E o E também faça associação para expressão esquentar. Para expor e esquentar o paciente. Realmente, você vai tentar fazer o controle do ambiente para ele, para justamente o paciente não evoluir com complicações, como uma tríade letal, que vai envolver tanto a hipotermia, a coagulação
alterada, coagulopatia, e a parte de acidose. É por isso a importância de você prevenir hipotermia nesse paciente. Lembrando que o paciente que já está sangrando, ele já é um candidato, ó, sangramento, hipoperfusão, está perdendo temperatura, que é o sangue aquecido, então está perdendo o volume sanguíneo, ele vai evoluir com hipotensão também. Então já basta essa possibilidade de cadeia associada à perda de sangue, e ainda você não zelar pela parte da temperatura, é mais uma coisa que tem que estar atento, tá certo? Porque pode ser um fator aditivo já a perda sanguínea que esse paciente sofreu, ok? Lembrando da questão da sequência do ABCDE, ou XABCDE, que ela é justamente sistematizada em caso de você avaliar sozinho, mas com uma equipe, principalmente cada vez mais treinada, essa avaliação ocorre praticamente de tudo ao mesmo tempo, ok? Pois então, bons estudos, anotem, façam questionamentos e aí a gente pode responder na sequência, tá legal? E lembre de compartilhar, curte, compartilhe, o algoritmo vê essa questão e vai mandar para mais pessoas. É super importante a gente estar semeando na vida de colegas, da nossa profissão na área de saúde, para eles poderem beneficiar mais e mais seus pacientes. Então, vamos avante. Um abraço. Até a próxima aula.